O som tá bom aí? Eu ia começar de um jeito e essa última música me pegou, porque é uma música que eu gosto muito. Tem no filme Ghost, mas eu gosto principalmente na voz do Elvis Presley. E ele fez um último concerto 19 dias antes de falecer, ele não sabia que ia falecer. E uma das músicas que ele toca é essa, e na introdução ele fala, estou voltando para casa. E mal imaginava que 19 dias depois ele partiria. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Rodrigues, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre a vida continua. Há aquela frase clichê que todos nós já ouvimos, que nós temos certeza de uma coisa, da morte. A morte é uma certeza. Ninguém aqui é Highlander, ninguém aqui vai viver eternamente, pelo menos no corpo físico. E por que a morte nos assusta tanto? Se ela é algo tão natural. Se nós repararmos nos animais, há todo um processo natural. Algumas espécies de passarinho, quando eles percebem que está chegando o momento, eles se afastam. Às vezes até alguns cachorrinhos, já velhinhos, no momento assim da partida, eles se afastam. A vida é perfeita. E a gente, antes de falar de espiritualidade, podemos falar de natureza, que aliás, natureza e espiritualidade está tudo interligado. Nós somos natureza. Às vezes falamos de uma forma como se eu estou na natureza. Nós somos natureza. Nós somos poeira de estrelas. Nós somos animais. Nós temos todo um ecossistema. Nós fazemos parte. E quando vemos a natureza, ela é perfeita. A semente germina, floresce, dá folhas, caem folhas, algumas dão frutos, fenece, recomeça. Podemos pensar da morte da mesma forma. Se nós pensarmos no espírito como um ser eterno. E a proposta que a doutrina nos traz é o que Jesus também trouxe. Os discípulos sabiam. Os primeiros cristãos falavam em reencarnação até o momento que tiraram isso. E aí, naturalmente, católicos e evangélicos passaram a não acreditar. Faz parte, o espírito eterno. Mas da mesma forma como as estações do ano, que vão se renovando, nós também, a árvore, a semente, podemos pensar no corpo físico, que ele está para o espírito, tal qual a roupa para o nosso corpo. O nosso corpo é a nossa veste dessa encarnação, que precisamos cuidar bem. Todos nós um dia iremos falecer, ou como falamos no Espiritismo, desencarnar, sair do corpo físico. Quando a morte é natural, é tranquilo. O problema é quando a gente sai antes. Suicídio, outras situações. Mas fora isso, é um fenômeno natural. Todos nós iremos falecer. Todos nós provavelmente já nos deparamos com alguma situação. Um animalzinho que faleceu, um ente querido, uma pessoa. E claro que a dor, a saudade. Alguns nós éramos mais apegados, outros nem tanto. E é natural a dor, é natural o sofrimento. Nesse sentido, eu gostava tanto, não tem a falta. Claro que às vezes a gente vive em função do outro, aí é um problema. Que seja um cachorrinho. Minha vida é o meu cachorrinho. Sua vida não pode ser o seu cachorrinho. Seu cachorrinho faz parte da sua vida. Nós temos que ter vida. E aí algo muito curioso para nortear nossa fala. Muitas pessoas perguntam assim, será que há vida depois da morte? Ou, será que há vida em outros planetas? E às vezes não tem nem vida aqui. Às vezes a pessoa não está nem vivendo. Às vezes essa mesma pessoa que questiona, ela está existindo. É um zumbi. Acorda, trabalha, dorme. E quantos de nós que vivemos assim hoje? Hipnotizados, anestesiados, com tanta coisa, com a correria, com a conta para pagar, e às vezes uma dor, meu Deus, nos acorda. Será que a vida é isso? Será que a vida é só isso? Ai, podia ter curtido mais com o paizinho, com a mãezinha, com o fulano. E nós nunca sabemos qual será o último dia, nunca. Mas podemos buscar viver da melhor forma o dia de hoje, cuidar dos nossos próximos. Tornei-me espírita aos 16 anos, adolescente. E sem dúvidas mudou muito a minha vida, a forma de ver, de viver.
Mas apenas na idade adulta é que eu me deparei com a morte de pessoas queridas, de pessoas próximas, algumas. Em especial quando meu paizinho faleceu, desencarnou. Foi no ano de 2016. Esse ano completa 10 anos. Ele estava vários anos doente, vários anos, eu ali cuidando dele. E tem essa questão também de quando aconteceu a consciência tranquila, de que dei o meu melhor. Deve ser muito triste quando você pensa, meu Deus, devia ter feito isso, podia ter feito mais. Aproveitemos enquanto podemos. E ele ficou 3 meses internado aqui no sanatorinho. E sempre muito bem atendido. Né? 3 meses internado, muito malzinho. Até que ele teve alta, num domingo à noite. Levamos ele para casa, ele morava com as minhas tias. 3 meses teve alta. Mas ele debilitado. Ele já não enxergava, não tinha uma perna, muito magrinho. E aí, do domingo para segunda, eu tive um sonho. E no sonho me falavam, vai se despedir dele. E tinha ali imagens, etc. E eu acordei 6 da manhã. Hoje eu acordo cedo, numa época que eu acordava umas 10. E acordei daquele jeito. Que pesadelo. Mas não foi um pesadelo, que sonho. Daí eu comecei a pensar. Falou para eu ir lá me despedir. Mas ele teve alta ontem. É coisa da minha cabeça. E se não for? A gente fica nessa. Mas eu não queria acreditar em mim mesmo, porque naquela época eu viajava muito a trabalho de avião, para dar palestras. E todo dia que eu vou viajar de avião, eu sonhava que o avião caía. Se eu fosse acreditar no sonho, eu nunca ia viajar de avião. Mas daí eu senti no coração. E nós precisamos sentir. Nós precisamos. Eu não vejo, mas eu sinto. Quantas vezes que eu senti espíritos próximos a mim, algumas pessoas que vêm confirmaram. Tem 1000 histórias para contar. E muitos aqui sentem. E às vezes a gente não sabe. Às vezes estamos em casa e lembramos daquela pessoa. Às vezes sentimos o cheiro do bolo. Como assim? É uma memória. Por quê? Faz uma prece. Onde essa pessoa estiver, que ela receba a prece. E pode sim, que em espírito esteja próximo ou não. Às vezes as pessoas vêm nos visitar. Mas eu fui ver o meu pai. Cheguei lá meio-dia. Ele estava tão debilitado, gente, que eu só conseguia fazer uma coisa. Ele falava para mim assim, me vira. Ele não conseguia virar na cama. Me vira. Fiquei lá umas 4 horas com ele. Na hora que eu saí, ele ainda falou assim, pega o cartão para tirar o dinheiro do pai, a aposentadoria que eu tirava. Detalhe, ele faleceu. Naquele dia que ele faleceu, eu fui correndo pegar o dinheiro para comprar coisas do tipo. Já estava cortado a aposentadoria dele. Para isso, nossa senhora. Não deu. Aí eu fui embora aquele dia. E no dia seguinte, à noite, a minha tia falava, filho, seu pai não está conseguindo respirar. Eu vou levar ele. E aí entubou, UTI, e faleceu. E naquele dia, eu lembro que eu acordei no dia que foi o falecimento dele, eu senti que ia acontecer. Eu tinha desligado o celular, na hora que eu liguei tinha a notícia. Mas o curioso que eu quero contar para vocês é que ali eu consegui perceber, eu acredito, eu sabia da vida pós-morte, que a morte de fato não existe, a morte física, mas ali eu percebi o quanto que, para mim de fato era real. Uma das coisas, na época, eu postei no Facebook, o velório do corpo do meu pai será não sei o que e tal, ali em Carapicuíba. Daí algumas amigas comentaram comigo, Bruno, que estranho você escreveu o velório do corpo do seu pai. Daí eu fui ler o que eu escrevi, é verdade, porque meu pai não estava mais lá. O velório seria do corpo dele. Estava lá mesmo, um caixãozinho. É uma curiosidade que eu nem ia contar, mas veio na minha cabeça. Teve o velório. Acho que ninguém gosta de velório, mas estamos lá no velório. E teve um momento que um tio meu chegou até mim e falou assim, me abraçou, meus sentimentos. O meu pai era uma pessoa muito difícil. Imagina, veio do Nordeste, mas aquele homem machista, difícil, que não elogia. Daí meu tio me abraçou e falou assim, meus sentimentos, você era o queridinho do seu pai, né? Daí eu falei, como assim? Não, de forma alguma, ele nunca me elogiou nada. Ele só falava de você. Como assim? O tio foi contando. Não que ele contava das suas viagens, das suas palestras. Gente, eu senti uma raiva do meu pai. Que eu olhei pro caixão e falei assim, pensei, né? Por que não falou pra mim?
Falasse para mim? Eu fiquei com uma raiva que o seu... No velório do meu pai. E eu estou contando isso só para dizer o seguinte, não guarda para vocês, falem. Fala para o filho que ama. Fala para a mãe que ama. Bruno, meu pai nunca falou, fala você. Talvez seu pai nem sabe, não aprendeu. Abraça você. Ai, a gente só vai dar o que o outro dá. Faz você, para não se arrepender depois. Ah, mas o outro não merece, mas você merece. Te amo. Obrigado. Eu gosto. Velório do corpo do meu pai. Meu pai continua vivo. Ao mesmo tempo que a morte não existe, precisamos pensar assim na morte, porque o CPF vai morrer, o corpinho vai morrer, essa história vai fechar. O dia que eu reencontrar o meu pai, embora eu já tenha reencontrado espiritualmente, ele já vai ter aprendido outras coisas, eu já sou outra pessoa. Às vezes nós ficamos muito apegados à pessoa que viveu conosco. E, gente, alguém já teve a experiência de ficar uns 5, 6 anos sem ver alguém? Acho que todo mundo. Às vezes 10 anos é uma outra pessoa. Só que a gente tem aquela lembrança de 10 anos, é uma outra pessoa já. Tem um afeto. E às vezes é estranho porque você sabe que a pessoa viveu muitas outras coisas. O problema é quando a gente se apega ao que aconteceu, ao que viveu. Que bom que tivemos a vida que tivemos. Eu não sei se todos aqui acompanham futebol, imagino que não. Mas tem um time na França chamado Paris Saint-Germain, PSG. O técnico desse time chama-se Luiz Henrique. É um espanhol, muito bom por sinal. 10 anos atrás também, não, foi até antes. 10 anos atrás ele ganhou um título e ele tinha uma filhinha. Foi lá, comemorou com a filhinha, colocou no meio do campo. E alguns anos depois essa filhinha dele faleceu, morreu, desencarnou. Se já é difícil perder um paizinho, perder uma mãezinha, para usar essa expressão de perder, que a gente não perde, imagina uma filha. E é admirável, quem quiser pesquisa depois no YouTube, na HBO tem um documentário sobre ele, a forma como ele fala da filha. Não sei a religião dele, não sei a crença, mas ele fala de uma forma tão linda. Ele foi campeão esse ano, ano passado também. Ano passado, perguntaram para ele, se você ganhar, você vai fincar uma bandeira no meio do campo, como você fez com a sua filha, Aksana, 10 anos atrás? Ele falou, sim, eu sei que ela estará conosco, que ela estará espiritualmente. E ele começou a falar dela, todos os jornalistas choraram, menos ele. Não que ele já chorou, tinha que chorar. Perguntaram para ele assim, você vai sofrer muito se você perder amanhã? Meu amigo, a minha filha morreu com 9 anos. Você acha que eu vou sofrer se meu time perder? Mas eu sei que ela estará conosco espiritualmente. E os jornalistas começaram a perguntar dela, mas como que você consegue lidar com isso? Você não fica revoltado porque você não teve ela até hoje? Eu sou muito grato pelos 9 anos que eu estive com ela. Foram os 9 anos mais felizes da minha vida. Ela era muito animada, ela brincava, ela fazia tal coisa, eu estava triste. Eu sou muito grato pelos 9 anos. Gente, sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Ele podia só lamentar de não tê-la. E ela tem irmãos que agora já são adolescentes para adultos. E ele cuida delas e respeita. Quem partiu tem um lugar. É linda a capacidade dele de perceber. Valeu cada ano, cada instante. Quer dizer que não doeu? Doeu. Sofreu, foi doloroso. Deve ter muita saudade. Eu chorei vendo a entrevista, retratinho dela. Mas ele elaborou aquilo. Ele elaborou. Na psicologia, nós temos a expressão elaborar o luto. Muitas pessoas não fazem isso. O que é elaborar o luto? É viver o luto. Eu não vou ficar dando exemplos, mas seja o gatinho, o cachorrinho, o ente querido. Às vezes até um relacionamento que acabou, que morreu, dói. Adianta eu fingir que não? Você está triste? Fica triste. Chora. Tristeza não é doença. É preocupante se alguém fala assim, olha, já faz 6 meses, a pessoa não quer sair de casa. Aí é uma coisa. Eu sou psicólogo também, professor. Eu tive a chance de dar essa aula para um grupo no ensino médio, jovens de 15, 14, 13 anos. E eu dei uma aula sobre luto,
falando da importância de vivenciar. Eu até falei assim, gente, se por acaso acontecer com alguém, deixa a pessoa chorar. Geralmente a gente quer fazer o quê? Não, amiga, levanta, vamos... Calma, deixa. E aí, pelas coisas do destino, na semana seguinte, o pai de uma das alunas morreu, caiu de moto. Ela ficou uma semana sem ir para a escola. Daí, na semana seguinte, os alunos estavam mais preparados para acolhê-la. E eles me contaram, e acolhê-la que eu digo, conversaram, ouviram, tinha hora que ela não queria falar. Tanto que teve uma hora na aula que ela começou a chorar de repente, e um aluno levantou para ir lá acudir ela, que era justamente um cara que faltou na aula. Ele foi lá e deu os outros, não, calma, deixa. Porque às vezes, a gente quer acolher, quer amparar, mas às vezes a gente quer só abraçar, tipo, ai, vai, para lá, tô. Quem consegue se sustentar ao lado da pessoa? Tô aqui com você. Todo mundo aqui já ouviu falar em Chico Xavier? Imagino que a maioria sim. Chico Xavier foi um grande homem, nasceu em 1910, foi um médium incrível. Se fosse católico, seria considerado um santo, com certeza, pela igreja. Foi espírita, respeitava todas as religiões, gostava muito, inclusive, da igreja católica. Ele viveu o evangelho, ele seguia, vivia, mas ele via espíritos, ouvia, tinha uma mediunidade incrível. Há quem conte que ele via a pessoa, oi Bruno, como sabe meu nome? E é um caso que quem viveu com ele conta que uma pessoa próxima, as pessoas iam lá buscar a psicografia, e uma pessoa próxima chegou até ele e falou para ele, e a pessoa tinha perdido 2 filhos. 2 filhos. E o Chico, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, aquela mãe tinha acabado de perder 2 filhos, ela chegou até ele chegou até ela e falou assim, minha irmã, nesse instante, mesmo com todo o meu conhecimento espiritual, eu não tenho nada para te falar. O que eu posso fazer e vou fazer é chorar junto. Ele abraçou ela e começou a chorar. Os dois. E às vezes a gente precisa disso. Como nesse momento, está sendo acolhida. E quem tem vergonha de chorar, que chora sozinho, mas se permita. Como psicólogo, eu lembro que eu fiz estágio durante 1 ano no Hospital Sanatorinhos lá de Itapevi. Não sei se chama Sanatorinho, mas é igualzinho. 1 ano. Eu chegava no estágio e me falavam os leitos que eu tinha que ir conversar com as pessoas que estavam precisando. Eu ia nos leitos. A primeira vez que eu fui foi um desastre. Eu cheguei para a pessoa, oi, tudo bem? Claro que não, eu estou indo doer. A partir daí, né? Olá, como vai? Era muito interessante esses atendimentos. No hospital o atendimento é pontual, não é terapia. Me fala da sua mãe. Não, é o que está acontecendo agora. E aí teve um dia, foi o dia mais difícil, não estava na lista. Bruno, eu preciso que você vá lá no neonatal. Uma mãe acabou de perder o bebezinho que nasceu, deu um problema no coração. Meu Deus. Eu fui lá no andar, fui andando bem devagarinho, porque eu não sabia o que fazer. A porta do hospital, que tinha um quadradinho, daí eu olhei assim na porta. Eu vi a mãe, ela virada para a janela, sentada, se acabando de chorar. E eu ali pedindo inspiração, mentores, me inspiram. O que eu vou falar para essa mãe? Seja o que eu estudei com a psicologia, com a doutrina, daí eu lembrei do Chico. Entrei, abracei e chorei junto. Claro que palavras ajudam, aprender ajuda. Quem veio aqui pela primeira vez, recomendo, leiam livros espíritas. Ninguém precisa mudar de religião se tem pessoas de outras religiões. A doutrina amplia o nosso olhar. Nós passamos a entender, inclusive, o que acontece com muitos santos, que foram espíritos mais elevados, muitos deles. Nós entendemos o que acontece em algumas igrejas evangélicas. Deus falou comigo. São espíritos do bem conversando, a pessoa acha que é Deus, tudo bem. Pessoas que veem coisas. Deus está em todo lugar. Deus é amor. O que a doutrina nos mostra é que sim, que essa vida continua. O corpo fica. Nunca ninguém voltou para contar. Nossa, quantos já voltaram para contar?
Se quer acreditar ou não, aí é de nós. Mas muitos já voltaram para contar. Por isso que eu recomendo a leitura dos livros. O próprio Allan Kardec, que não é inventor do espiritismo, ele foi o organizador. A história de Allan Kardec é incrível. Ele foi um grande pedagogo na França. Até hoje, ele é respeitado na França, não com o nome Allan Kardec, com o seu nome verdadeiro, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Na época de Allan Kardec, os livros que as crianças estudavam matemática, francês, que é o nosso português, ele que tinha escrito. Eu fui no túmulo de Kardec lá em Paris, no Père Lachaise, e atrás tem uma plaquinha onde o governo faz os préstimos a ele. Tal a importância. Esse homem, Rivaio, na época não tinha um prêmio Nobel, mas tinha um prêmio parecido, da Academia da Haas. Ele ganhou esses prêmios todos. Revolucionou a educação. Mas ele não acreditava em espíritos, Allan Kardec. Ele não acreditava, inclusive, em reencarnação. Tem um texto dele, jovem, que ele fala assim: que estranho que tem pessoas que acreditam que viram espíritos, provavelmente foram fogos fatos, foram gases. Pessoas que vão no cemitério e vê coisas, às vezes foram gases. E olha, quem diria? Mas ninguém convenceu ele. Ele começou a estudar o fenômeno. Ele foi se convencendo, ele foi aprendendo. Ele fazia perguntas. Os médiuns, os espíritos respondiam através dos médiuns. Coisas que só ele sabia. E aí ele foi descobrindo. E os espíritos não davam respostas prontas. Ele foi aprendendo de acordo com a vivência. Por exemplo, uma das coisas que nós sabemos, nós espíritas, é que depois da morte, ninguém vira anjinho, ninguém vira diabinho. Assim que saímos do corpo, continuamos a ser quem somos. Às vezes tem gente que fala assim: ah, não, depois eu cuido dessa minha ansiedade, dá do outro lado. Daí chega do outro lado. Ah, a pessoa que é, sei lá, o cara que é super sedutor, ele vai chegar lá querer seduzir as mentoras. Nós sabemos quem somos. Por isso que é importante a gente se trabalhar. A doutrina não nos pede perfeição. Só que nós aprendemos que a gente reencarna para quê? Para aprender. Reencarnamos para evoluir. Nossos entes queridos que já partiram se encontram no plano espiritual. E um dia vão voltar a reencarnar. Assim como nós já tivemos várias reencarnações. E alguns de nós lembramos sim. Lembramos de algumas formas, como aptidões, facilidade para um idioma, facilidade para um instrumento, facilidade para alguma coisa. Primeira vez que me chamaram para dar palestra, eu tinha 16 anos, lá no Centro Espírita. Bruno, fala aqui um negocinho para nós. Eu não queria falar. Eu era um jovem na escola que fugia de apresentação. Daí o primeiro tema que me deram, Chico Xavier. Eu preparei na frente de um grupo grande de jovens espíritas. Na hora eu comecei. No dia 2 de abril de 1910, uma hora sem parar. Quando eu parei, eu sei falar e não sabia. Hoje eu sei que faz tempo que eu trago isso. Faz tempo. O que nós chamamos de dom. Deus te deu esse dom. É bonito pensar assim. Nós construímos ao longo de várias existências. E podemos construir outros. Pensando nessa história de que nós estamos aqui para aprender, para nos relacionar, para interagir. Tinha uma frase do Chico Xavier famosa que ele falava assim: temos o lar que precisamos, os pais, o chefe, estamos onde temos que estar. Para aprender. Não ficar preso. Ah, então não tem que sair desse serviço que o chefe é difícil. O que eu posso aprender? Como eu posso buscar algo melhor? Tô doente, então eu tenho que ficar doente. Como eu posso me curar dessa doença? Mas ao mesmo tempo, o que eu estou aprendendo com isso? Não é ficar passivo. É a gente buscar melhorar. Tem quem diga, eu não pedi para nascer. Ai, se lembrassem. Hoje em dia está implorando. Quero ter mais uma oportunidade, quero voltar. E a vida? É fácil a vida? Talvez se não tivesse os boletos para pagar, quantos desafios. Mas a grande questão é o aprendizado. Pensando naquela questão de a vida após vida, mas a vida aqui. Aproveitar que nós estamos aqui, acredito que todos nós viemos em busca de um pouco de esperança, de um quentinho no coração, que eu acho que todo mundo já está recebendo pela energia, que todos nós estamos aqui vibrando. Mas antes de buscar algo sobrenatural,
Vamos lembrar do próprio Cristo que diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses. Vamos lembrar que, segundo Jesus, nós somos luz. Às vezes apagadinha, às vezes quietinha, às vezes até egoísta no nosso casulo. Todos nós somos luz. O que temos feito com a nossa luz? O que temos feito com a nossa vida? Há pessoas que param de viver quando perdem um ente querido. Por um tempo é compreensível. Quando adolescente, eu tive um amigo, quase eu falo o nome dele aqui, da minha idade, eu tinha uns 15, 16. Ele teve uma irmãzinha que faleceu. Já tinha alguns anos. E ele falava pra mim assim: Bru, eu não perdi só a minha irmã, eu perdi a minha mãe também. Porque desde que a fulaninha morreu, minha mãe nunca mais foi a mesma. Ela só fala na fulaninha. Eu entendo a dor, todo mundo sente saudade. Mas ela não cuida mais da gente, ela não olha mais pra gente. Eu perdi a minha mãe. Que difícil. Estamos julgando essa mãe? Quem sabe o que essa mãe passou? Mas estamos trazendo elementos para todos nós pensarmos juntos. De novo, e a minha vida? Será que nós estamos vivendo? Será que nós somos aquela pessoa que só jogamos a vida para longe? Ai, um dia que eu tiver um carro, uma casa... Gente, a vida é agora. Quem garante que estaremos ainda encarnados no final do dia? Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que vivamos muito tempo ainda com saúde e aprendendo, mas temos um momento que vamos partir. Repito, estamos vivendo ou estamos existindo? Queremos saber se o ente querido está vivo ainda, mas nós estamos vivos ou somos mortos-vivos? Eu sou a pessoa que estou só anestesiada? Eu sou aquela pessoa que não consigo ficar sozinho um pouco? Ah, não, eu chego em casa, eu ligo o som, eu faço... Tem que ter barulho. Por quê? Ai, o silêncio me incomoda. Por quê? Ai, me dá uma angústia. Ah, é? Olha para essa angústia. Ai, eu não consigo. Começa a tentar. A entender, a se descobrir, a crescer. A viver. Que adianta beber muito, comer muito, fazer muita coisa para se anestesiar? Tem um filme que eu assisti faz um mês na Netflix, chamado Dias Perfeitos. Gravem na mente. Alguém já assistiu? Eu já tinha ouvido falar muito desse filme, mas eu estava esperando a hora certa. Dias Perfeitos, Netflix. Quando passou 6 minutos do filme, eu pausei, olhei para minha esposa e falei assim: nossa, eu já estou amando esse filme. Detalhe. Hoje em dia, a própria Netflix, eles estão encomendando filmes que tem que ter muitas cenas de ação a cada tantos minutos, porque a gente está acostumado a estímulo. Esse filme não é hollywoodiano, que tem bomba, explosão. É um filme japonês, maravilhoso. O personagem principal é um lavador de banheiros. Gente, é um filme para você assistir com alma. É um filme cheio de vida. Ele é fantástico, super elogiado, premiado. Esse lavador de banheiro é uma pessoa simples. Embora lava os banheiros da melhor forma possível, ele vai almoçar todos os dias no mesmo lugar, num banquinho. Ele olha as árvores. E ele tem uma câmera analógica, ele pega a câmera e tira uma foto. Eu não quero dar spoiler, mas tem um momento do filme que a gente descobre que ele tem várias fotos daquela copa de árvore e ele percebe uma coisa, já tinha percebido, que cada dia a árvore estava diferente. Quantos de nós que reparamos nessas árvores ao entrar aqui? Eu fiquei ali olhando a árvore um tempo, me emocionei, me contaram de um ninho que tem ali. A vida está acontecendo ao nosso redor, a gente não percebe às vezes. E ele olhava e ele sorria, e as pessoas correndo ao redor dele. Quando acabou o filme, eu fui correndo pesquisar no YouTube vídeos falando sobre o filme, de especialistas. Vi vários vídeos legais. E vários comentários de quem gostou do filme, até que eu encontrei um comentário que eu estava procurando. Uma pessoa que falou assim: eu até entendo que esse filme é muito bom para quem gosta, mas definitivamente não é o tipo de filme que eu gosto. Não aconteceu nada o filme inteiro. E eu pensei assim, gente, aconteceu tanta coisa. Eu não conheço essa pessoa, mas eu poderia dizer, acredito, não tem como ter certeza, provavelmente é alguém que está acontecendo tanta coisa na vida dele e ele não está vendo. Será que ele só enxerga quando tem bomba, explosão?
A gente só enxerga esses grandes acontecimentos. Algumas pessoas aqui de mãos dadas, sentindo o calor, a temperatura do local, a presença. Vocês perceberam que nada aqui é cobrado? Ah, esse lugar é para ganhar dinheiro. A primeira vez que eu fui no centro espírita eu achei. Eu saí do centro, onde que paga? Voluntários, pessoas queridas, acordaram cedo para estarem aqui. Quem está conhecendo, volta domingo que vem novamente. Leiam livros. Como eu falei, o Allan Kardec ele foi aprendendo, codificou a doutrina. Jesus, no Evangelho, dizia, vou enviar o Consolador, que vai responder tudo o que eu não pude dizer. O Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu. Busca nos consolar, dizendo de onde viemos, para onde vamos, porque estamos aqui, deixando claro o motivo de muitas coisas que acontecem conosco. As ações geram reações. Eu não posso reclamar de estar acima do peso se eu comi muito. Eu não posso reclamar de estar com problema no pulmão se eu fumei muito. Eu não posso reclamar que eu não consigo emprego se eu não vou procurar emprego. Ações geram reações. Quando não encontramos um motivo nessa existência, pode ser que sejam de outras existências. Ah, mas eu fiz na outra vida e vou responder agora. Você fez uma dívida mês passado, você vai pagar hoje? Pois é. Você fez a dívida, não é porque você trocou de roupa, para dar o exemplo de dívida. É fácil pensar assim, eu bati a cabeça, não estou lembrando que eu comprei essa coisa aí. Pois é, mas vai ter que pagar, senão não adianta não lembrar. Ok. Castigo? De forma alguma. Estamos aqui mais uma vez para aprender. E Deus, na sua infinita bondade, nos oferece tantas formas de aprendermos por amor. A dor chega quando a gente não vê essas oportunidades, muitas vezes, para ser um chacoalhão. Quantas pessoas que quando descobrem um problema no coração muda? Quantas pessoas quando um ente querido fica doente ou morre, muda? E às vezes quando a gente não quer mais viver porque perdeu alguém, nos coloquemos no lugar da pessoa. Será que ela quer que eu pare de viver ou ela gostaria que eu vivesse mais? Eu me pergunto, como eu posso honrar o meu pai da melhor forma possível? Não é tendo a minha melhor forma possível? Não é tendo a melhor vida possível? Da mesma forma que nós que estamos aqui encarnados, um dia vamos partir. Se nós partíssemos, eu acho que ninguém ia querer que as pessoas ao redor só sofressem. Ninguém ia querer. Só chorassem. Ano de 2013, uma data inesquecível para mim. Fazia um ano que eu estava namorando a minha namorada, que hoje é minha esposa, deu certo. A minha esposa, minha namorada na época, ela já era espírita, mas era aquele espírita iniciante que estava aprendendo, ela queria muito ver fenômeno. E o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na conclusão, gente, o Livro dos Espíritos é lindo, maravilhoso. Kardec era pedagogo, é um livro de perguntas e respostas. Ele fazia perguntas para os espíritos superiores que respondiam. Só que ele não aceitava a resposta só porque alguém respondeu. Ele fazia a mesma pergunta em vários centros diferentes. Comparava quando era a mesma resposta. Tem 1019 perguntas. A vida fora da Terra, outros mundos, plano espiritual. Por que muitas pessoas morrem no mesmo lugar? Tá lá, as respostas incríveis. Mas no final do livro, o pedagogo faz uma conclusão. E na conclusão ele escreve assim: a força do espiritismo não está no fenômeno, está no apelo que faz a razão. Há muitas pessoas que chegam com a dor, porque estão doentes, vêm buscar um tratamento espiritual. Há pessoas que vêm pela curiosidade, há pessoas que vêm porque perderam um ente querido, querem ser consoladas. Mas a força do espiritismo está na sua filosofia, no estudo, nas respostas. Vale a pena estudar. E a minha esposa, ela chamou duas amigas para irmos num centro espírita. Na época, não tinha nenhum lugar por aqui que tinha psicografia. E uma dessas amigas delas tinha perdido um ente querido. Pesquisaram, descobriram um centro espírita no interior de São Paulo que tinha psicografia. Marcamos de os 4. As duas amigas na frente, eu e minha esposa atrás. E estava uma conversa no carro que estava me irritando. E eu não me irrito muito fácil, mas às vezes me irrito. Elas estavam falando da psicografia como se fosse uma coisa... Manda uma mensagem do WhatsApp.
A conversa era assim: amiga, você vai pedir pra quem? Ah, eu acho que pro meu tio, pro meu avô, pro não sei o quê. E você? Ah, eu tinha uma vizinha, a minha esposa não tinha ninguém pra pedir. Ah, tava uma conversa tão... E eu estudando tanto, tentando ser paciente com elas, amoroso, acolhendo, mas ali a minha evolução foi pro ralo. Daí minha namorada, uma das amigas falou assim: e você, Bruno? Vai pedir pra quem, Bruno? Eu tava tão irritado. Ninguém, não. Eu só aceito se for de Jesus. Falei assim. Elas perceberam. Aí chegamos num lugar bonito, muito bonito, verde, uma chácara. Bastante gente engravatada. Depois eu descobri que vinham pessoas de São Paulo. Algumas delas foram lá colocar o nome, eu não fui. Sentamos na segunda fileira. Parecido, tinha uma palestra, tinha a mesa. Eu estava na segunda fileira. Quando começou a psicografia, gente, o médium é um intermediário que busca captar. Nem sempre consegue captar totalmente, nem o Chico. Mas é igual a gente, vocês sabem. Se eu falar aqui uma frase, falar para ela falar, o último vai sair igual? Não vai. Se a gente pedir para alguém, gente, fala alguma coisa que você lembra da palestra, cada um vai lembrar de uma forma, entendeu de uma forma. E aí eu estava ali com o pé atrás, eu estava assim, meu Deus, como será que vão ser essas mensagens? Aí começou a primeira mensagem. O cara da minha frente começou a chorar sem parar, sem parar, sem parar. Chorava muito. Daí era para ele, do nosso. Aí começou a segunda mensagem. Meu amigo, no exato momento que você disse que só aceitava receber se fosse de Jesus, nós já estávamos te esperando. Eu não sou Jesus, mas vim falar com você. Eu comecei a chorar tanto. Mas ao mesmo tempo que a minha emoção chorava, o meu racional... Quem foi? Será que uma delas contou para alguém? É o racional. Não. Podia ter acontecido. Faz uma carta, imagina. E todo mundo assim, ele se entreolhou, eu tenho essa carta até hoje. E esse amigo assinou um amigo. Por que um amigo? Um amigo querido. Falou de um trabalho na doutrina, da psicologia. Como que o médium sabia disso? Eu sei que eu saí dali acolhido, feliz. E eu nem tinha colocado o nome. E há muitas pessoas que saíram bravas, tristes, porque não tiveram nenhuma mensagem. E como a Magna falou muito bem, nós podemos nos comunicar o tempo todo. Nós queremos uma mensagem um dia, mas nós temos enviado mensagens. Aliás, nesse mesmo lugar tem uma coisa muito curiosa. Tem uma mesinha lá que você pode escrever uma carta, eles põem lá no baú e dizem que as amigos espirituais vão mandar para a pessoa. Eu achei o máximo. Mas é uma coisa que qualquer um de nós podemos fazer, escrever uma carta e mentalizar que ela está indo até a pessoa. Eu tenho pedido pela pessoa, eu tenho conversado, eu só tenho reclamado, tentado trazer essa pessoa. Eu voltei nesse centro, não. Minha esposa voltou ano passado. 2 anos atrás, o paizinho da minha esposa faleceu. Ela sofreu, foi nesse local, foi com a mãe dela. Na semana, nós tivemos um sonho com o pai da minha esposa. Um sonho, eu não sei explicar, é difícil explicar coisas que a gente vê no plano espiritual. Nós vimos o meu sogro, mas ele estava dentro de um lugar, é como se fosse uma caixa de boneca Barbie. Imagina, é forma de explicar. Um negócio, enfim, é como se fosse um vidro, nós não podíamos chegar perto dele. Provavelmente ele não pode receber visita ainda. Nós, com as energias aqui da Terra, mas nós fomos lá, conversamos. E eu até falei para minha esposa assim, amor, se o seu pai mandar mensagem eu vou achar muito estranho. Porque faz pouco tempo. Ele nem escrevia direito, embora a pessoa pode falar, e um enfermeiro escreve, isso é normal. E eles foram. E aí quando voltou ela falou assim, amor, recebi a carta, mas quem escreveu foi o enfermeiro. Olha que legal. Avisando que meu pai está bem, mas que ele não podia escrever. Que incrível. Que máximo. Ela queria ter ouvido o paizinho? Queria. Ela tem saudade? Direto ela está chorando de saudade. A saudade é natural de quem amamos. O abraçar, o estar perto. Mas não podemos fazer essa saudade virar patológica, doentia. Não estou mais vivendo. Seguir a minha vida.
a vida continua. Que possamos lembrar que somos espíritos, estamos no corpo, já tivemos outras oportunidades e teremos muitas outras. Aproveitemos a vida da melhor forma possível. Usemos a oração como uma comunicação. Porque se a gente acredita no Wi-Fi, imagina o poder de um Wi-Fi divino, que chega em qualquer local. E seja qual for a pergunta, o amor é a resposta. Amemos ontem, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Paz a todos. Que assim seja.